Bom, na aula de hoje, então, a gente vai ver como é que é feito, né, um exemplo de levantamento plano e altimétrico com estação total. Foi feito um levantamento no terreno urbano aqui na cidade de Santa Maria, tá, com equipamento de estação total. Vou tentar logo em seguida explicar para vocês no croquis o que foi feito e em seguida a gente passa a mostrar como foi feito na prática. Bueno, então, um levantamento planimétrico com estação total é, de certa forma, bem mais simples de fazer do que fazer um levantamento com teodolito, tá? Então, aqui a gente tem, nesse exemplo, é o que a gente vai fazer, só que é um croquis, tá? Do como foi feito. Então, vou tentar explicar um pouco como foi feito o método, tá? Então, vocês têm aqui o limite do terreno, tá? A estação total foi instalada, aprumada e nivelada de frente para o terreno. Tá? Depois de instalar a estação aqui, a gente encontrou o norte utilizando uma bússola, materializou ele, então fez uma leitura no prisma, tá? Para informar para o equipamento onde que é o norte, e depois iniciou o levantamento. Tá? Então a gente um fica na estação, tá? Fazendo as visadas, e o outro, o auxiliar, fica no prisma, tá? Percorrendo os pontos do terreno a serem levantados. Tá? Então você pega os limites do terreno e você pega pontos, tá? Para caracterizar o relevo, pontos que sejam importantes para caracterizar o relevo. E aí vai fazendo visadas no prisma em cada ponto do terreno. Tá? Como resultado, depois, em cada ponto que eu coloquei o prisma no terreno, eu vou ter a coordenada x, y e z, no caso, que vai ser a cota naquele determinado ponto do terreno. Tá? Depois, no segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente processa esses dados. Ok? Então, o resultado do levantamento com estação total é uma nuvem de pontos. Tá? Bom, agora em seguida o que vocês vão ver é a sequência que foi feita lá no campo. Tá? Desde o nivelamento do equipamento até materialização do norte e a sequência aqui que foi feito de visados do prisma. Bueno, então esse aqui é o processo então de nivelamento da estação. É a primeira coisa que a gente faz, tá? Bem similar ao que a gente faz com o teodolito. Faz um ajuste das pernas do tripé. Quando é feito assim sobre uma calçada, o pavimento ele é mais complicadinho que as pernas, a pontinha das pernas pode resbalar, né? Então tem que ter um cuidado maior, você não pode derrubar o equipamento. Então, ali no chão, vocês não estão visualizando, mas tem a gente colocou um parafuso ali no chão, tá? Como se fosse o nosso piquete, né? Tá? E aqui o processo é o mesmo, ó. Vou mostrar para vocês então. Tem a bolha, né? Aquela bolha mais abaixo. Se nivela ela primeiro através do ajuste das pernas do tripé. E tem nessa estação um ajuste de nível eletrônico também. Vocês podem ver aí na tela, ó,
Então, além das bolhas, tu tem um ajuste de nível eletrônico. E o prumo, que no teodolito era um prumo óptico, aqui a gente tem um prumo a laser. Tá? Não sei se vocês conseguem ver ali, mas a gente dá um comando ali na estação e ele emite um laserzinho para a gente encontrar o piquete, ou no caso ali o parafuso que a gente colocou no chão como marcação. Tá, aqui a segunda bolha também foi nivelada, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar o laser ali, ó. Ó, dá para enxergar. Bem, tem que prestar bem atenção. Estão vendo ali tem um parafuso, no parafuso tá dando o laser ali quando a gente dispara para ver se ele tá aprumado com o parafuso. Tá? Então tem que estar nivelado e aprumado o equipamento. Bom, depois então do equipamento instalado e nivelado na frente do terreno, e o terreno que a gente vai fazer o levantamento é esse aqui, ó, tá? Vocês estão vendo? É um terreno pequeno. Você faz a configuração da obra, tá? Então, em seguida eu vou dar um passo a passo de como a gente faz a configuração da obra, como é que a gente fez lá, tá? Então aqui, ó, primeiro você define a obra, tem uma sequência, tá? Então você configura a obra, depois você define alguns parâmetros da estação e depois se define a orientação, que no caso aqui a gente vai fazer uma orientação ao norte por azimuth, tá? Depois dá um F4 para iniciar a obra, tá? Então a estação total ela é um pouquinho diferente do teodolito, tá? Ela tem uma parte inicial de configuração. Vejam que o equipamento tem uma série de botões, né, que a gente tem alguns recursos a mais que o teodolito. Ele também tem um software, né, que já processa os dados e te dá como resultado uma nuvem de pontos depois. Tá? Então toda aquela parte de cálculo que a gente faz da planilha no Excel, quando a gente trabalha com o teodolito, a gente elimina aqui. Só daí tem essa etapa a mais que é a configuração do equipamento. Tá? Então agora eu vou passar para vocês o passo a passo de como é feito isso. Clique em menu, programas, topografia, definir obra. Aí coloca o nome da obra, vai em adicionar lista, coloca o nome da obra. Ali logo abaixo coloca o nome do operador da estação. Pode colocar ou não, né? Data e hora é configurado antes. Dá um OK. Gravou a obra configurada. Clique em definir estação. Aí você nomeia o ponto aí, a estação onde a gente está, com a estação instalada.
nomeio o primeiro ponto, ponto 1. Aí arbitra as coordenadas da estação. Tá? Então, a coordenada ali a gente colocou, né, em y 1000, em x 1000, e a coordenada, que é a altura, né, a coordenada h, a altura, que é a cota da onde a gente está, a gente vai colocar 100. Tá? Então, a gente arbitra as coordenadas de referência, que é a coordenada da estação. Aí dá um OK. Aí ele pede a altura do instrumento, ou seja, a altura da estação. Aí pega uma trena e mede a altura do ponto de referência ali, no caso nosso é um parafuso, até o centro óptico da luneta da estação. Tem uma marcaçãozinha ali em cima. Bom, em seguida, então, né, a gente informa a altura do instrumento. Então, define obra, define estação e agora vai definir a orientação. Aí ele pergunta por azimuth ou por coordenada. Tá? Se tu já conhece uma coordenada de um ponto, você pode colocar o prisma em cima, apontar para ele, tá? E digitar as coordenadas. No nosso caso, a gente não conhecia nenhum ponto. Então a gente faz por azimuth. Por azimuth a gente pega a orientação do norte, bota o prisma exatamente na direção norte e faz uma leitura no prisma. Tá? Então seleciona ali a opção por azimuth. Zera onde diz ali o ângulo de azimuth. Por quê? Porque a gente vai mirar para o norte. Tá? A altura do prisma é informada ali, logo acima. Tá? Então a gente regula o prisma numa determinada altura e tem que informar ali. No nosso caso ali, a gente está trabalhando com ela com a altura de 2 metros do bastão de prisma. Aí é só fazer uma avisada e clicar ali na tecla F1. Aqui então, só para ilustrar, né, que foi feito avisada para obter o azimuth. Então a gente materializou o norte aqui, ó, encontrou o norte com auxílio da bússola do aplicativo do celular mesmo, tá? Identificou o norte, alinhou a visada do equipamento com o norte, tá? E fez uma visada aqui e o equipamento armazena isso como a informação do azimuth. Então fica depois todos os pontos orientados em relação ao norte, tá? Depois de definir o azimuth, tá? Que é a definição da orientação, a gente dá um F4 ali para iniciar o levantamento. Tá? Pode dar o F4, vai aparecer essa tela, a gente confere, tá, o ID do ponto, a gente bota o número 1 ali para começar a
contar o primeiro ponto, o segundo ponto e assim por diante. Confere a altura do prisma, tá? Configura isso, se foi alterado ou não, tá? Tem a opção ali de botar o código, se é meio fio, tá? E aí tem vários códigos que a gente utiliza em topografia, tá? Nesse caso aqui a gente não vai configurar isso, tá? E aí pode começar a andar com o prisma pelo terreno e fazer as visadas que ele vai ir armazenando. Agora é simples, tá? O procedimento vai se repetindo, cada ponto tu vai dando. Bom, então no início do levantamento a gente fez um reconhecimento do terreno. Esse aqui é o terreno visto dos fundos dele para frente, né? Então lá vocês conseguem enxergar a estação, tá? A estação foi instalada lá. Aqui está o prisma no chão, larguei para poder tirar a foto, tá? Então esse é o terreno. Aqui é a vista da frente para o fundo do terreno. Vejo que ele não tem muito desnível, né? E aqui está a sequência do levantamento. Então aqui é a vista da estação, tá? Para, né, o terreno. Então lá tô eu, ó, vocês conseguem enxergar lá atrás com o prisma, tá? A gente foi fazendo uma sequência de pontos e o equipamento vai armazenando esses pontos. Ó, aqui eu tô atrás dessa cobertura que tem aqui, né? Foi fechado o terreno com material aqui. Dá só para enxergar ali em cima o prisma, ó. Lá atrás, assim é como se enxerga o prisma, né? Através da luneta. Eu acho que aqui a foto não ficou tão boa, mas só para ilustrar. Tá aqui a mira, ó. Mira no prisma e dá um disparo, ele dispara um laser, bate lá no prisma, ele mede a distância e estima, né, conforme o ângulo e tudo mais, já as coordenadas x, y, z. Aqui, ó, estão pegando bem certinho os limites, né, do terreno. Então, toda a sequência do levantamento. Aqui foram pegos vários pontos do terreno para depois a gente poder fazer girar as curvas de nível além dos limites do terreno, tá? Ó. Bom, aqui tem outra, ó, que eu estou escondido ali atrás, está só aparecendo no prisma, tá? Então essa aqui é a sequência, né, do levantamento, ó. Aqui, lá no canto, consegue enxergar ali, ó. Ó. Então cada ponto vai sendo demarcado. É isso aí, tá? Então essa é uma visão geral, né, do que foi feito lá no campo. Agora, né, num próximo vídeo, tá, eu vou ensinar vocês a processar esses pontos que a gente obtém. Então, daqui do levantamento sai uma nuvem de pontos. Como que a gente processa esses pontos, delimita o terreno, gera as curvas de nível e o perfil topográfico, tá? O ideal é a gente sempre trabalha com um software que é o AutoCAD Civil 3D para gerar as curvas de nível, tá? Porém, tem que ter a licença, né? Então, vamos adaptar, vamos trabalhar com o QGIS para pelo menos vocês enxergarem como é que é feito esse processamento, tá?
Então não é o software mais adequado para trabalhar, mas dá para executar o serviço, tá? Então dá para ter uma noção de como é que é feito esse levantamento, tá bom? Até mais.